O programa Evangelho Eterno vai ao ar todas as quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, pela sua Positiva FM 87,9, pela fmpositiva.com.br, fone 33211616. Nossos endereços pela internet são bit.ly/Evangelho Eterno. Nosso endereço pelo Facebook são .com/programa Evangelho Eterno. Eu saúdo a todos os santos irmãos, as santas irmãs, todos os ouvintes, todos os internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Vamos ouvir uma saudação e uma parte da palavra de Deus com nossa irmã Joselita Antunes. Eu também quero saudar os santos irmãos, as santas irmãs e todos os ouvintes dessa emissora, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entre os benditos. Vou ler aqui Apocalipse 6, versículo 1 a seguir. A abertura do primeiro 6 selo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhes dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhes dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifique o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz dos 4 animais que diziam, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte e Inferno, e o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar a alma dos que foram mortos por amor da palavra da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamava com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgais e vingais o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um
comprida veste branca, e lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completassem os números de seus conservos e dos seus irmãos, que havia de ser morto como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, lhes olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança-se os seus figos verdes, abalado por ventos fortes. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas e das montanhas, e dizia ao monte e a rochedo: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá substituir? Amém. Você está com a sua Positiva FM 87,9. O nosso endereço internet é bit.ly/Evangelho Eterno, e pelo facebook.com/Programa Evangelho Eterno. Umas histórias muito lindas com o Sérgio Português, o nosso amado irmão em Cristo, Sérgio Português. Você vai ouvir muitas coisas lindas e importantes com ele ensinando, né? Ele ensinando muitas coisas para nós. Ele puxa pela internet lá dos estrangeiros a vida dos autores de João Ferreira de Almeida e de Martim Lutero e outros, e ele traz a história verídica, tá? A história verídica, não é invenção não, a história verídica, esse trabalho muito lindo ele traz para nós, né? Aqui, eu quero dar uma saudação também para minha amada filha Olinda Antunes e seu esposo Elias Alexandre, para o meu neto também, Gabriel Antunes, lá no Mercado Aliança, lá no setor Marco Freire. Também quero dar uma saudação ao minha amada neta Rosana e seu esposo Samuel, lá no Mercado Pérola, no setor 19. Também tem a Rabeca. Agora tem a Rabeca, né? Uma linda menina que nasceu, minha bisneta que nasceu esse dia agora, a Rabeca, né? Também quero dar uma saudação com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossa irmã Rabeca também, né? Também quero dar uma saudação ao meu amado filho Lindomar Antunes e esposa Rosângela, meu neto Rafael, minha neta Liliane, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Meu amado filho está lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Também quero dar uma saudação ao meu amado irmão Wilson Antunes,
o Sebastião Antunes, Miguel Antunes, Carmen Antunes, Maria Antunes, lá na cidade de Colíder, Mato Grosso do Norte, né? Também quero dar uma saudação a todos os irmãos, as irmãs da irmã Joselita, os nossos sobrinhos, né? Os filhos deles também se encontram na fazenda deles, ali na região de Nova Canaã, na região de Colíder. Quero dar uma saudação a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Também quero dar uma saudação a todos meus caríssimos e amados cadeirantes, os deficientes físicos, aos estudantes, aos jovens, crianças, adolescentes, a todo vovozinho, a vovozinha aí no lar dos idosos. Aceite um abraço desse irmão que vos fala, Antônio Antunes, Joselita Antunes, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, meus amados. O programa Evangelho Eterno vai ao ar todas as quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, no oferecimento especial de mercado promoção em materiais para construção. Temos cimento, temos eternite, temos cical, temos cal virgem, temos cal face, temos cal hidratado, cal de pintura, temos argamassas, temos carrinho metalose 80 litros galvanizado original por R$100, meu prezado. Aproveite essa oportunidade, R$100 o carrinho, o melhor carrinho da praça. É no dinheiro, tá, meu prezado? Não vai com cartão. No cartão já não consigo. Vai subir um pouquinho a mais, daí não tem como, né, eu te fazer. Porque estou fazendo o preço de fábrica, tá? R$100 o carrinho galvanizado. É só no promoção materiais de construção você vai encontrar, tá? Temos tinta esmalte sintética de 3 litros e 600 por apenas R$50, né? Temos tinta spray de várias cores, metálico, ouro e todos os tipos ali, né? Prata, alumínio, tudo que você pensar de tinta spray, você vai encontrar lá no promoção. Temos óleo para motor de carro e de moto, também a R$12 o litro, né? Temos colher de pedreiro, paceta, de 17, 18 a R$20, varia devido o número dela, né? Temos máquina de cortar cabelo, máquina boa mesmo, por R$55. É brasileira, tá, meu prezado? Não é nada clandestino, não, tá? Temos faca transmontino de 12 polegadas para uso de borracharia. Temos mangueira de jardim trançada e emborrachada a um preço bem acessível. Temos cano de água potável de 85 milímetros até a 20 milímetros. Temos cano de esgoto de 200 milímetros até a 40 milímetros. E as nossas partilheiras de peças hidráulicas ficam à inteira disposição de nossos clientes. Temos um painel de representação de armarinho, ferramentas, ferragens elétricas em geral, com 3 metros de altura, 15 metros de comprimento, à inteira disposição de nossos clientes. A loja Promoção comprou o estoque da loja União em Colorado do Oeste há quase 5 anos atrás, e estamos no mesmo preço ainda promocional da União lá de Colorado, sabe? E venha aproveitar os nossos preços bem acessíveis. A loja Promoção está situada ali na Avenida Tranqueiro Neves, 10504, setor 13, Parque São Paulo. Glória a Deus. O telefone aqui é 3321-1616. Tinha alguém ligando, mas a Zelita estava na leitura ali, e eu não quis cortar por causa da coisa que ela está começando a trabalhar, né? Não pode, não quis cortar, para não perder a prática da leitura, né? Mas pode ligar, meu prezado, eu tenho todo o prazer de atender, tá? Pode ligar, que aqui é o nosso ouvinte que manda, né? O programa quem manda é o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, né? Então, meu prezado, sentiu de ligar? Pode ligar, não tem acanhamento não, tá? Somos irmãos, tá? Então, neste momento, eu peço a todos que vamos fazer uma oração, vamos compartilhar comigo na oração. Nós estamos muito carentes da oração. Não sei se vocês observaram o peso que está a cidade de Vilene. Eu acho que no Brasil não tem uma cidade mais oprimida do que esta, perdendo tudo quanto tem ganho. A cidade parece que vai virar invernada novamente, né? Está desfazendo, se destruindo, as ruas se acabando. Não existe mais nada de benefício da cidade, tudo quanto era de benefício foi tirado, né? Então, meu prezado, somos carentes
Somos carentes de Cristo. Se Cristo, ele é juiz, ele faz juízo e justiça. Porque aqui nós estamos vendo há muito tempo, não vejo uma construção pública mais sendo construída. Quando era os Danadão que construía, falava, mas está construído porque puseram o nome de Danadão, e agora por que não puseram o nome de alguém que construiu por o nome seu? Existem muitas pessoas aqui em Vilene, só com interesse próprio, e não interesse de mais nada, é de comer a carne e beber o sangue dos menores favorecidos, e precisando de Cristo, precisando de repreender esse demônio devorador. Ele tem que ser caçado, ele tem que ser regenerado, ele tem que ser destruído, ele tem que ser arrancado, porque só encontra destruidor, político destruidor neste lugar, e as autoridades tomando o mesmo rumo de capa de malfeitores. Não se vê correção, não se vê fiscalização. Aonde está a fiscalização de nosso país, de nosso município de Vilene, que não vê ninguém fiscalizando nada, não vê ninguém olhando nada mais, só vê a cidade sendo destruída. Não tem mais uma construção funcionando na nossa cidade. Até as crianças, para estudar, tem que ser transportado que nem galinha, que nem boi de frigorífico. Prezado, o que é isso? Quando eu estou com 60 anos de idade, nunca pensei que ia haver uma cidade chegar nesse estado para não construir os colégios para as crianças, roubar até as crianças, os menores favorecidos. Então, meu prezado, é tempo de nós se apegar com o Senhor Jesus Cristo e se colocar em oração, clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que envie a autoridade, envie a lei, se não estiver no Distrito Federal, que envie do céu justiça e faça justiça por nós. Então, meu prezado, eu peço aonde você estiver, sem acepção alguma de pessoas, de origem, de cor, de fé, de igreja, de nada. Eu peço que não tenha nenhuma acepção. Peço que levante a tua mão acima do nível da tua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus bendito, neste momento te peço pela tua santa, infinita graça e misericórdia, que levante as tuas mãos santa, poderosa, ensanguentada, que foi cravada sobre a cruz do Calvário, e põe sobre a cabeça de todos os detentos que se encontram no presídio de colônia penal, de nossa cidade, de nosso estado, de nosso país, do Brasil e do mundo. E vai queimando, vai destruindo, vai carbonizando, vai desalojando, vai jogando por terra todo o mal, todos os espíritos malignos de rebelião, todos os maus pensamentos, heresia, aflição, tribulação, perseguição, enfermidade, inveja, todos os fluidos do maligno e todos os dardos inflamados, todos os laços do diabo, todo o poder e potestade do ar, toda a hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Perca a força, cai por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor te repreenda, espírito maligno, em nome da paz, em nome do amor, em nome da verdade, em nome da fé e pelo poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Unja todos os detentos, Senhor. Unja a ala onde eles estão, unja os alimentos em que eles comem, unja a bebida em que eles bebem, unja o leito em que eles dormem, unja os carcereiros, Senhor, unja os agentes penitenciários, unja os policiais de segurança, unja os porteiros, unja todos da delegacia de polícia civil, militar e federal, unja a marinha e a aeronáutica, unja todos os navios e todas as aeronaves, unja a Força Armada Brasileira, unja o Exército Militar, unja, Senhor, a ex-prefeita Rosane Danadão e toda a família Danadão que construíram esta cidade, que trabalharam por esta cidade, Senhor. Unja, Senhor, toda a família dele, unja, Senhor, também o ex-vice-prefeito Darcy Ciruti e família. Unja também, Senhor, todos os deficientes físicos. Unja todos os vovozinhos, as vovozinhas ali no lar dos idosos, Senhor.
Unja toda a classe estudantil, jovens, crianças e adolescentes, e vai quebrando todos os laços de macumbaria, de feitiçaria, de simpatia, de antipatia, de idolatria, todas as pendências químicas, maconha, cocaína, crack, roubos e assaltos. O Senhor te repreende, espírito maligno. Sai do meio da família bendita de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Unja também, Senhor, todos os juízes, desembargadores, promotores, advogados. Unja todos os estabelecimentos comercial, mercado, mercearia, farmácia, lojas, confecções, postos de combustíveis, bancos e lotéricas. Unja todos os veículos que transitam pela nossa cidade, Senhor. Unja, Senhor, as motos, os carros pequenos, as motas, os caminhões pesados, carreta, bitrem, rodotrem, todos os caminhões pesados e todos os motoristas. O Senhor te repreende, espírito maligno. Sai de cima de nossa cidade. Sai, morcego devorador. Sai, destruidor. Perca a tua força. Você tem levado o povo com mentira e com engano, tem enganado, tem destruído e tem se armado em cima da população, dos menores favorecidos, das pessoas simples, das pessoas, daquelas pessoas mais humildes. Sai, devorador, com toda a tua mentira, com todos os teus desvios de verbas, de roubos, com todos os teus laços. Sai, Satanás, de cima dessa cidade, devorador. O Senhor te repreenda. Sai de cima da serra de São Lourenço com teus laços de morte, com teus laços de acidente fatal. Sai de cima da serra de Colorado, Satanás, com todos os teus laços de morte. Sai de cima dos linhões elétricos, também tentando a destruir, a matar a muitos com acidente fatal. Unja também, Senhor, todas as granjas de soja. Unja também toda a agrícola, toda a pecuária, todos os sítios, chácaras e fazendas. Unja também, Senhor, toda a família Antunes e os Freitas. Unja também o mercado promoção, Senhor, todo o proprietários, clientes e fornecedores. Unja também, Senhor, toda a equipe da Rádio Positiva FM. Unja o sinoplasta Gabriel, que se encontra conosco, Senhor. Unja Miguel Pereira e família também, Senhor. Unja Fernando Prado e família. Unja Alexandre Lima e família, Senhor. Dê ordem ao Santo Arcanjo Miguel com a espada de fogo desembainhada, Senhor, protegendo esta família da Positiva FM, o Alexandre Lima. Unja também o Dr. Caetano Neto, Senhor. Abençoa, protege e prospera em tudo quanto ele fizer, tudo quanto por a mão para fazer, seja abençoado, protegido e seja prosperado pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Unja todos que estão com as mãos levantadas, receba a unção, o renovo de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é bendito e que é eterno, que vive e que reina para todos e sempre e para eternamente. Pega na mão de seu irmão e diga: receba a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmã Giselita, receba a vitória em nome do Senhor de Nazaré. Irmão Gabriel, receba a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que maravilha de Deus, né? Prezado, vamos para a leitura da palavra de Deus. Vamos para a leitura da palavra de Deus, meu prezado. Vamos aprender do Senhor. Abre a tua Bíblia comigo, aí no livro do Santo Profeta Isaías, capítulo 6, a seguir, né? Capítulo 6, de versículo 1 a seguir.
Santo profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 a seguir. O título da palavra de Deus diz assim: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Aqui está registrado assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafim estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o seu rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava um para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirará do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou aos seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificada do teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade e não percebeis. Engorda o coração deste povo, e lhe endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, e não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assole a cidade e fique sem habitante, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afasta dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como azinheiro, que depois de se desfolharem, ainda fique firme. Assim, a santa semente será a firmeza dela.
prezado, aqui, se nós lermos este capítulo e se nós não prestarmos bem atenção, nós muitas das vezes passamos isto como se fosse uma história comum, uma palavra comum, ou uma viagem comum, ou um passeio comum do profeta, uma coisa comum. Mas essa passagem do profeta aqui, esse capítulo, ele não é comum. Alguém pode ter uma reunião no céu, a reunião dos eternos, sem ser convidado, sem ser levado. Esse profeta, que é o profeta Isaías, ele não morreu. Ele é um profeta muito privilegiado, porque ele não foi consagrado por outro homem algum, mas ele foi levado ao céu, diante do trono do Senhor, aonde ele viu o Senhor, aonde ele viu os querubins glorificando, exaltando o Senhor, aonde ele recebeu a consagração, ele foi consagrado, aonde ele recebeu também a ordenança do trabalho, e aonde lá estava também recebendo uma nova ordenança, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, sendo enviado por Deus. Então, meu prezado, quando se fala de um profeta do concerto, profeta verdadeiro, está falando do Espírito Santo todo, porque tudo traz a mesma linhagem, a mesma jornada da santidade, o mesmo caminho. Tanto era o profeta Isaías vindo à terra, pregando o evangelho da salvação, da libertação, o evangelho do reino de Deus, como também a vinda do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. O Senhor perguntou para ele: a quem eu enviarei? E a quem pode ir por nós? Ele disse: eis-me aqui. Deus falando com o homem e o homem falando com Deus, para poder receber essa profecia, para poder trazer este ensino para nós. Na reunião dos eternos, o profeta Isaías esteve. Na eternidade, ele foi consagrado. Por isso que os profetas foram sofredores, foram perseguidos de prisão, perseguido de morte, perseguido de injúria, de blasfêmia, de murmuração. Segundo a palavra de Deus, diz que eles foram perseguidos em posição pela fé, de diversas maneiras. Então, meu prezado, vou ler alguma coisa pela fé para nós vermos a posição que esteve este povo no passado para o evangelho chegar até as nossas mãos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, a seguir do 7 até ao 10, do versículo 7 até a 10. Hebreus capítulo 11, do versículo 7 até o 10. O título diz assim: a natureza da fé, o exemplo
da fé tirada do Velho Testamento. No versículo 7, capítulo 11 de Hebreu, versículo 7. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não via, temeu para a salvação da sua família, preparou uma arca pela qual condenou o mundo, foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque, Jacó, herdeiro como ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem o fundamento, da qual o artífice e o construtor é Deus. Está vendo? Esperava pela cidade santa. Então, meu prezado, aqui nós vemos a importância da fé, né? A importância da fé. Versículo 35 até a 37. Vamos ver o que está escrito. Do mesmo capítulo, tá? Hebreus 11, só muda de versículo aqui. Versículo 35 a 37. Vou ler do 33 até o 37, né? Os quais, pela fé, venceram os reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam dos fios da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados e não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio, açoite, até cadeia, prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos aos fios das espadas, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Prezado, por tudo isto, o povo passaram no passado. Quantas pessoas foram apedrejadas por amor desse evangelho? Quantas pessoas foram perseguidas a ponto de fugir pelo deserto, pelas montanhas, pelos avalados, pelas cavernas? Para poder esse evangelho, esse resto de livraria chegar em nossas mãos. Porque primeiro era Liquim, de Liquim foi para a profecia, Liquim é escrito em couro, todo mundo sabe. Foi para a profecia, livros, de profecia foi para a escritura, de escritura caiu para agora por Bíblia. Significa outro final, livros, né? Mas, meus prezados, estamos com o resto de livraria, nós estamos no final da palavra de Deus.
Estamos com o resto da palavra. Mas, prezado, vale a pena obedecer, porque aquele que obedece também entra pela reunião dos eternos. Mas como isto, meu irmão, você está falando uma coisa muito alta? Como podes entrar na contagem, na reunião dos eternos? Como pode ter um evangelho eterno? Evangelho eterno são evangelhos que tem palavras eternas, que traz a doutrina eterna, sem mudar nada, sem mudar uma palavra da Escritura Sagrada, sem mudar uma pronúncia. Não pode ser mudado. O que está escrito, é para o nosso bem que foi escrito. Então, meu prezado, o santo profeta Isaías, nas profecias e nos outros livros anteriores, contava que o santo profeta foi posto em um caixote, foi traçado de serrote, de traçador, cortando por cima do profeta, e nele dentro de um caixão pregado com os pregos, e querendo que ele voltasse a palavra atrás, queria que ele não registrasse a palavra de Deus. Ele preferiu ser atorado pelo meio por um traçador americano, uma serra, um traçador, uma coisa assim, gorpião, né? Se chamava antigamente gorpião, serra, traçador americano. Foi traçado pelo meio, homem, mas não negou a profecia. Isso que está a bondade de Deus, a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus. Hoje em dia, os doutores tiraram, os homens das revoluções tiraram os que estavam escritos e puseram, diminuíram. Porque acharam que é escândalo, né? Ter um homicídio assim, ou envergonha muitas classes de gente. Mas eu digo para você, o homem foi e viu a Deus, foi levado por Deus, viu a Deus, tratou negócio com o Senhor, com Deus. Por isso a palavra deles está ali dizendo, ele viu, ainda diz, ai de mim que vou perecendo. Por quê? Ele sabia que ia perecer perseguição na presença dos homens, na presença dos inimigos, do adversário. Ele sabia que ele não ia ter razão, mas que o diabo ia ter razão. O diabo tem toda a razão em todas as partes. Tem razão para martirizar, para fechar o evangelho, para fechar as missões, para impedir de um lado, impedir do outro, fazer raiva, fazer ira, tirar a comunhão de um lado do outro. Ele tem razão. Porque se ele não tivesse razão, ele não tinha matado Jesus Cristo crucificado na cruz. O Senhor não abriu a boca, porque o Senhor deixou ele com toda a razão. Ele quis fazer, ele fez. Só que no final ele vai ver a perca, o tamanho da perca, do prejuízo dele. Quando ele vê o Senhor voltando, levando os seus escolhidos, não tem mais tempo para ele se reconciliar. Não tem mais tempo para ele se converter. Mas, meu prezado, você que ainda não conhece o Evangelho, ainda não conhece a Jesus Cristo, você que ainda não teve a oportunidade de ouvir umas palavras assim, um conselho assim, eu te convido hoje para fazer parte da reunião dos eternos. Porque o nosso eterno Deus tem uma herança de uma eterna benignidade para te dar para você. Um tesouro que nunca enferruje, aonde a ferrugem não mina, aonde a traça não rói, aonde não entra ladrão, aonde não entra corrupto, aonde não entra falsos políticos, destruidores da terra, aonde só tem a paz, o amor, a abundância e a benignidade. Então, meu prezado, vamos ver aonde está essa eternidade. Vamos comigo no livro de Efésios, capítulo 1,
aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, está registrado assim: as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, a cabeça da igreja. Está registrado no versículo 3, capítulo 1 de Efésios, versículo 3. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo e irrepreensível diante dele em caridade, e nos predestinou para filho de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Está vendo, meu amado? Se você esteve lá nessa reunião, você vai aceitar a Jesus Cristo, vai aceitar o termo doutrinário do Senhor, vai aceitar o concerto, vai fazer parte de um santo profeta do concerto eterno, do concerto que Deus fez com Abraão. Há muitos profetas no mundo e muitos profetas pela face da terra, muitos dizendo: eu profetizo, eu profetizo. E o concerto do Senhor, meu prezado, onde é que fica? O profeta, sem o concerto do Senhor, ele pode profetizar o que for, pode transportar um monte de um lado para o outro, mas não tem nada com o Senhor. O profeta, ele só é verdadeiro se ele trazer as marcas do Senhor, os mandamentos do Senhor, a doutrina do Senhor, a palavra do Senhor. Então, meu prezado, está escrito aqui que o Senhor nós elegeu nele, fomos eleitos aquele dia da reunião dos eternos. Nós que falamos a verdade, se firmamos na verdade, pregamos a verdade, nós não somos deste mundo. Da onde nós viemos, nós queremos voltar. Nós viemos do céu e queremos voltar para o céu. Não viemos do céu para ir para o inferno, não. Para ir para o lago de fogo, para ir para as trevas exteriores. E nem para outro lugar qualquer, mas viemos do céu, fomos eleitos, meu prezado. Seja um eleito, obedeça ao Senhor, aprenda do Senhor, aprenda a guardar os mandamentos do Senhor, aprenda a obedecer tudo quanto está escrito na Escritura Sagrada, aprenda a buscar com referência, porque custou preço de sangue, custou preço de pessoas sendo apedrejadas, pessoas sendo presas na cruz, cravada na cruz, pessoas sendo serradas pelo meio, pessoas sendo jogadas no poço, pessoas jogadas na fornalha, pessoas jogadas na arena dos leões, por nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa fraqueza. Então nós estamos na terra, neste mundo, para resgatar aqueles a quem o Senhor der a oportunidade de resgatar. Segundo o ensino do profeta Isaías, para as pessoas de ouvido, que diz aqui no capítulo, ele diz aqui, que as pessoas, muitos
não queres ouvir, ouve de fato e não de fato e não entendeis, vede em verdade e não percebeis, prezado. O inimigo, o adversário, tem fechado o olho de muitas pessoas na terra, tem fechado o ouvido, tem endurecido o coração das pessoas, para que não ouve, para que não entenda, para que não veja, para que se não converta e seja sarado, seja libertado das garras do diabo, do adversário, do devorador que está devorando a terra, devorando o mundo. O profeta Isaías veio do céu, meu prezado. Ele não veio de outro lugar, ele não foi até outro profeta ser consagrado. Deus o consagrou, Deus a preparou, Deus ensinou, Deus instruiu e Deus enviou. Deus o enviou para ensinarmos nós fugirmos da ira futura, para fugir da condenação eterna que está para vir. Então, meu prezado, converta ao Senhor e seja um eleito também, seja um eleito dessa eternidade, seja um eleito dessa reunião dos eternos, aonde estão os querubins, aonde Deus está sentado sobre o trono, aonde temos um rei que domina todo este universo. Ele não precisa de ninguém para ensinar a ele, não precisa de instrução, não precisa de estudo. Prezado, vale a pena se converter ao Senhor, tanto no Brasil como no estrangeiro, no Israel, em Jerusalém, todas as 12 tribos também. Peço que me ouça, converta ao Senhor, que o Senhor, seu Deus, Ele tem um lugar muito lindo preparado para vós, uma mansão eterna. Ele tem lugares muito excelentes, ruas de ouro, para que vós possa passear. Muitas vezes olhamos para a terra, nós às vezes adquirimos alguma coisa, às vezes coloca dentro do coração. Tem muitas pessoas que se idolatram com a casa, com o carro, mas eu quero dizer, meu prezado, temos que colocar as coisas de Deus em primeiro lugar e procurar a obedecer os mandamentos dos apóstolos, dos profetas, e ser edificado pelos mandamentos de doutrina dos apóstolos e dos profetas. Porque muitas das vezes ficamos dando honra um para com os outros e acaba ele indo cair na cova e a gente vai cair também. Cego guiando cego, ambos cairão na cova, né? Gabriel, que horas tem, fazer favor? Falta 7. 7. Glória a Deus. Então, meu prezado, esta é um convite, um alerta para vós que estão me ouvindo, que receba este convite de meu e do santo profeta Isaías, do santo profeta Isaías, que nós está alertando hoje, para nós fugir para o santo, para o refúgio que é o Senhor, para o santo evangelho eterno, não para com o evangelho comum, porque o evangelho comum sofrerá detrimento, diz o apóstolo Paulo. Se um edifica a sua casa com madeira, com palha, com feno, com pedra preciosa, com prata e com ouro, vindo fogo, o fogo esclarecerá a obra de cada um. Se a obra de cada um se queimar, o tal no final será salvo. Mas como? Pelo fogo, meu prezado. É tão bom e tão importante nós salvarmos do fogo, não passarmos pelo fogo. Alguém já passou por nós, então precisamos de ser mais obediente, precisamos de ser mais amoroso, precisamos de ser mais atencioso com as coisas de Deus, precisamos mais servir a Deus do que servir aos homens, do que servir os ministérios. Um minutinho.
5. Então, meu prezado, é tempo de nós convertermos ao Senhor, né? Vamos para uma oração. Vamos orar para todas as pessoas que se encontram acamadas nos hospitais, nas casas, no Brasil, no exterior, no estrangeiro, Israel, Jerusalém, toda a Palestina, onde estiver ouvindo. Me acompanhe em oração. Esse programa vai ser levado ao Facebook, vai ser chegado até os países estrangeiros. Eu peço que tudo estenda as tuas mãos. Nós somos irmãos, carne da mesma carne e ossos dos mesmos ossos. Esteja comigo acompanhando em Cristo Jesus, que eu estarei convosco presente em espírito e em verdade. Prezado, aonde você estiver, peço que levante as tuas mãos comigo e ore, que vamos orar para todas as pessoas que se encontram internadas e se encontram enfermas. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus bendito, neste momento te peço pela tua santa, infinita graça e misericórdia, que levante as tuas mãos santa, poderosa, ensanguentada, que foi cravada sobre a cruz do Calvário, e põe sobre a cabeça de todas as pessoas que se encontram internadas em todos os hospitais de nossos estados, de nosso Brasil, do mundo, Hospital do Barreto, em São Paulo, o Hospital do Pênfico, em Campo Grande, Hospital Geral em Cuiabá, o Hospital Bom Jesus em Cuiabá, o pronto-socorro, também aqui em Vilene, Hospital Geral e todos os hospitais, Hospital Bom Jesus e todos os hospitais, Hospital Santa Helena em Cuiabá e daqui também de Vilene, e o Hospital João Paulo em Porto Velho, o Hospital do Base, Hospital Marcelina e todos os hospitais de todo o Brasil e do estrangeiro, aonde estiver o enfermo, Senhor. Levante as tuas mãos santa, poderosa e ensanguentada, que foi cravada sobre a cruz do Calvário, e põe sobre a cabeça, Senhor, do enfermo, e vai queimando, vai destruindo, vai carbonizando, vai desalojando, vai jogando por terra, vai abanindo todo o mal, toda enfermidade, toda infecção. Aonde estiver carne magoada, nervo magoado, ossos quebrados, seja curado pelo poder do nome e da fé e do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Unja todos os medicamentos sendo aplicados sobre esses irmãos, Senhor. Unja todos os aparelhos sendo utilizados sobre esses irmãos, Senhor. Unja o leito onde os irmãos estão sendo internados. Unja o doutor, a doutora, a enfermeira que vem cuidar deles. Unge o assistente ao lado deles. Também te peço a unção da fé sobre essas famílias benditas que recebem a oração por fé no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Também te peço a revelação da graça na salvação bendita de teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré sobre todos os descendentes deles. Sim, meu Deus poderoso, tudo nós te pedimos por fé no nome santo e amado de teu unigênito Filho Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do teu amor, a geração do teu Espírito Santo, aquele que é bendito e que é eterno, que vive e que reina para todos sempre e para eternamente. Amém. Irmã Joselita, vamos para a saudação final. Agradeço aos nossos ouvintes por eles terem paciência de ter nós ouvido, ter nós acompanhado, né? Eu também quero deixar a minha saudação aos santos irmãos, às santas irmãs e todos os ouvintes dessa emissora, com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo entre os benditos. Até quarta-feira, se Deus os permitir. Fique todo com a paz do Senhor Jesus, que Deus proteja a todos. Amém. Eu também quero deixar uma bênção para todos os nossos irmãos que se encontram lá no estrangeiro, né? Se encontra em Jerusalém, Judá, em todas as Palestinas, o povo lá de Portugal, da Itália, da Espanha, em todos os lugares aonde estiver os irmãos, nós estiver ouvindo, eu quero deixar uma bênção com o Senhor antes da saudação, né? O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos, e até quarta-feira próxima, assim se o Senhor Jesus Cristo nos permitir.
Amém, Senhor Jesus. Your music, your rhythm. 87,9. Vem aí o primeiro leilão de amigos da Pai de Vilhena no dia 19 de maio, a partir das 11 horas, no Salão de Leilão do Parque de Exposição. Haverá leilão, almoço com churrasco e bebidas em geral. Venha curtir a festa e ajudar a Pai de Vilhena. Vai ser escrito lá. Não é para isso. Eficiência 38